A gente conhece traders que fazem 200 mil num dia, 300 mil num dia, 500 mil num dia. Agora, o que eu preciso fazer para chegar nesse patamar? Aí é outra história. Sempre buscou entender a lógica por trás dos movimentos do mercado. E foi essa curiosidade que o levou a explorar diversas técnicas, até encontrar na metodologia de Richard Wyckoff e no Smart Money Concept a abordagem que mais se alinha com esse seu perfil questionador. É fato que se você conhece a metodologia de Wyckoff, isso te dá uma vantagem estrutural, você conhece a base do negócio. É possível viver só de Wyckoff, é possível viver só de SMC, mas quando você junta as duas coisas, elas se complementam, porque você começa a acertar o olho do mosquito. Pro day trade, cara, é fantástico. Vou falar com um cara que, por formação, ele é racional. Mas será que essa racionalidade ajudou no trading? E eu te digo que a minha vida mudou completamente depois de todos esses eventos. O que realmente importa, que sem a minha esposa, sem a minha família e sem grandes amigos eu não estaria aqui. E você é um deles, que foi lá e no meu momento mais difícil você estava lá comigo, velho. Tamo junto, velho. Eternamente grato. Renato Bertani, meu irmão, seja muito bem-vindo ao Fala, Mapa Gui. Mental. Obrigado pelo convite, cara. Bom demais tê-lo aqui, velho. Cara, como eu gosto de começar as nossas conversas, né, entendendo a origem do convidado. Fala um pouco mais de você, cara, de onde você veio, onde você nasceu, quais são as suas origens e quando que você percebeu esse seu perfil questionador? Fag, eu percebi esse perfil questionador quando eu levava uns petelecos dos adultos. Falei assim, que moleque chato, tudo é por quê, perguntando por quê, porque sim, moleque. É tipo porque sim, Zequinha, né? Castelo Porque Rá-Tim-Bum, sim né? não é resposta, né? Quero mais, me dá essa resposta mais acentuada. Eu lembro até hoje de um tio que trabalhava na ferrovia, eu sou apaixonado por ferrovias. Eu perguntava por que o trem não tem subida? Ele, tem sim, mas como? Nunca vi, né? Porque era criança, tinha lá 6, 7 anos. Não tinha aquela subida igual você vê na rua normalmente. Sim. Eu falei, lógico que tem, e não pergunta mais, tem, acabou. Sabe? É o porque sim. E né? aí o porquê sim, poxa, não satisfazia. E aí eu ia buscando mais informações, perguntando para outro, para um. Eu era o famoso Renato espalha-roda, né? Chegava, espalhava todo mundo porque era chato demais. Lá vem né? aquele garotinho que só pergunta as coisas, né, cara? Pergunta demais. E você nasceu onde, velho? Sou botucatuense, ou como dizem lá na Unesp de Botucatu, botucudo. Ah, é. E você fez a sua formação lá na Unesp? Eu fiz na Unesp de Bauru. De Bauru. O campus de Botucatu é focado nas ciências biológicas e médicas. Né? E o campus de Bauru é um campus maior que tem bastante coisa relacionada à parte de exatas. Então, engenharias, parte de TI, a parte matemática, física, tudo lá. E você viveu em Botucatu até que idade, mais ou menos? Até 2012. O meu CEP era lá em Botucatu. A partir de 2012 eu me mudo para Jundiaí, numa jornada de empreendedorismo. Eu fui professor de cursinho de 2002 a 2018, ministrei aulas de matemática em várias cidades aí pelo interior de São Paulo, inclusive aqui em São Paulo. E em 2012 eu já estava assim, em 2010 ali eu cheguei com um amigo meu e falei, cara, a educação não vai rolar muito tempo a gente ficar nisso aqui não. Porque no Brasil, infelizmente, a gente tem as empresas, tem o professor como um custo e os alunos são, na realidade, os clientes. Né? Então, nós éramos despesa enquanto os alunos são receita. E eu não queria estar num cenário de dificuldade no sentido de estar casado, com filho, endividado com casa, como colegas estavam, e acabavam aceitando aquilo. Ah, poxa, é assim, beleza, segue. Falei, não, cara, a gente precisa sair desse círculo vicioso o quanto antes. E aí eu conheci uma franquia quando eu dava aula no ângulo de Campinas. Essa franquia... Morando em Jundiaí? Não, morava em Botucatu. Eu dava aula em Campinas, São Paulo, Sorocaba, Bauru e Botucatu. Caraca, velho. Rodava no interior de São Paulo. Velho. 5 dias cada um numa cidade. Tá. E ali em Campinas, dois professores que tinham acabado de montar uma rede de locação de containers, percebendo que eu estava sempre falando sobre empreendedorismo, criar algo, eles me ofereceram. E ofereceram, eu falei, poxa, que legal, quero na minha cidade. Conheço bastante gente, Botucatu, já tem. Então,
Sorocaba era uma cidade que eu adorava, dava aula lá 2 dias na semana, uma cidade que tinha alguns parentes. Era apaixonado por Sorocaba, então Sorocaba também já tem. Falei, putz, então por que vocês me ofereceram, caramba? Já tem em todo lugar. Falei, tem uma cidade que não tem. Aonde? Jundiaí. Jundiaí, rapaz, onde fica isso? Ali é a grande... Se você pegar Jundiaí, você tem... A grande Jundiaí engloba Campinas e São Paulo, né? Fica bem no meio das duas cidades, né? Então eu vou passar por lá. Eu tenho que ir para Sorocaba, saindo de Campinas, fiz o caminho diferente. Fiz por Jundiaí. Falei, quer saber? Sentei com meu sogro, na época pai da minha namorada, atual esposa, e convidei ele e um amigo para a gente poder montar uma franquia em Jundiaí, que atendesse Jundiaí, toda a região ali em volta. E assim começa a minha jornada oficialmente como empreendedor. Ali eu já vou começando a desligar da sala de aula, vou diminuindo aulas conforme o negócio vai andando, até que 2018 realmente eu abro mão e não ministro mais aulas em cursinho, em escolas. Fico de 2016 em frente, já com o trading e esses outros empreendimentos. Ah, legal. 2016 foi o ponto de contato com o trading. Foi o ponto de contato com o trading. Na verdade, eu já conheci o mercado financeiro desde 2008. Já fiz o primeiro investimento ali, comprei algumas ações. 2008 sim. Ainda peguei a crise subprime, mas não era aquele investidor. Comprei ações e deixei lá. E sempre fui mantendo essa relação com o mercado de renda variável, porque sempre achava aquilo fascinante, cara. Achava fascinante. Poxa, que legal saber sobre as notícias, saber para onde o mercado vai, Bovespa e tal. Só que era uma coisa meio distante. E quando eu aloco algumas ações que eu tinha do meu patrimônio já com a empresa que eu também tinha à época da alocação de container, a gente passa pela crise de 2015, que foi uma crise bastante ferrenha, né? Eu digo no comércio mesmo. Ali eu tinha locadora de container, tinha uma loja de decoração e tinha acabado de comprar uma franquia de recuperação de tributos. Então já estava com o espírito empreendedor aguçado ali. Aguçadíssimo. Eu já tinha espírito empreendedor antes. A minha cunhada, ela fez uma faculdade que era de moda na UEM, em Maringá. Na verdade, esse campus dela era em Cianorte. Cara, eu amava ir para Cianorte, eu enchia o porta-mala de camiseta, de calça nas lojas, lá nas fábricas que tinham lá e vendia. Precisava do dinheiro? Não, eu amava comprar e vender. Legal, amava comprar por 10 e vender por 15. Era sensacional, eu achava aquilo fascinante. Já fazia trade ali, nem sabia. Fazia trade ali já fazia o comércio, né? O trading diretamente, mas só que numa escala menor. E a hora que vem essa crise, eu estou com o meu dinheiro alocado, eu lembro até hoje, em Itaú. Precisei do capital, era uma sexta-feira, eu vou zerar essa posição, estou precisando da grana, zerei a posição que eu tinha para poder sacar o dinheiro e naquele dia o resultado, o mercado caiu, eu vendi na abertura, só caiu. Eu chamo, hoje o famoso, né, o pessoal do Price Action chama do always in short, né? Modo sempre vendido. Qualquer bobão que vende ganha dinheiro, não precisa saber nada, só clicou, é o único trade. Aí eu falei, quer saber, eu vou recomprar isso aí. Fiz um baita trade aquele dia, falei, nossa, muito bom. No outro dia, fiz a mesma coisa, e comecei a fazer com outras ações que eu não tinha, comecei a rentabilizar, tirei o dinheiro que eu precisava, mantendo as ações que eu tinha. Falei, cara, achei meu nicho de negócio. Que locar container, que loja de decoração, que aula isso. Nada, velho. Isso aqui, cara. Me deleitei 3 semanas assim, arregaçando, velho. Falei pra esposa, ó, final do mês a gente vai pra Europa, assim, sensacional. Conheço a história. Cara, sei que na última semana eu devolvi praticamente tudo, fiquei só com o restinho. Foi a única DARF que eu paguei no início da minha jornada. Dali pra frente, fui muito consistente. Foi loss o tempo todo. Assim, uma consistência bem bacana. Não errava um mês, viu? As histórias mudam só de endereço, né, cara? Irmão, vamos voltar um pouquinho para trás ainda. Depois a gente volta nesse timing aqui de 2008, né? Primeiro contato, 2016. Você falou de uma data de 2016 aqui, que é logo depois dessa crise de 2015. Daqui a pouco a gente volta para esse momento, tá? Mas eu quero entender um pouco mais se você teve alguma influência na sua infância, na sua criação, que despertou esse seu perfil questionador, curioso, ou não. Cara, você percebeu que isso era natural seu? Não, hoje não tive ninguém que me instigava isso, pelo contrário, para de perguntar porque você assusta as pessoas, você não tem que ficar... É chato criança que faz isso, é chato adolescente que faz isso. Muito pelo contrário, eu fui sempre muito podado com isso e hoje entendo que
na minha crença, mas vem de outras vidas, não é de agora. Uhum. E não tive incentivo. Tá. E sobre matemática? Por que matemática, velho? Muito bom, cara. Eu fui militar de aeronáutica por 2 anos. Que legal, cara. Por 2 anos. E meu sonho era ter ido para a academia da Polícia Militar do Barro Branco. Então eu fui para a aeronáutica justamente para poder... Eu fui soldado da aeronáutica para poder ter a remuneração. Essa remuneração pagar o cursinho para poder fazer a academia do Barro Branco. E ali eu já tinha alguns amigos, né, que eu deixei na minha cidade que já estavam fazendo matemática à época que eu estava na aeronáutica. E amigos da época da escola. E a gente teve um grupo muito legal, Gui, na escola. Eu estudei escola pública a minha vida inteira. Eu tenho um motivo de orgulho que eu nunca paguei em nenhum momento da minha trajetória escola. Desde da pré-escola à universidade sempre foi público. E teve uma época que a escola que eu estudei, muito tradicional em Botucatu, que ela passou por reforma. E a reforma exigiu, como ela era tombada historicamente, eles fizeram salas de aula na quadra. Que legal. De tapume, para poder fazer a reforma na escola. Durante essa reforma, não tinha quadra. Conseguiram se adaptar ali. Queria jogar bola, fazer a educação física com bola, não tinha. Então o que sobrou? Sobrou queimada, falei, tô fora. Xadrez e damas. E aí, que massa, no interior de São Paulo, não sei se você chegou a pegar isso, tem uns jogos que chamam de Olimpíada Caipira. Jogos regionais e jogos abertos do interior. E naquele ano, olha como as coisas vão se juntando. Botucatu sediou os Jogos Regionais de 1996. E ali eles trouxeram as maiores cabeças do jogo de damas do Brasil. Campeão mundial, tricampeão brasileiro, para jogar por Botucatu. E eles montaram um projeto de educar as escolas públicas a fazer jogos de tabuleiro, xadrez e damas. Tá. Dali surgiu vários amigos que foram para essa seara da parte de exatas. E um desses amigos estava na faculdade de matemática enquanto eu estava na aeronáutica. E na aeronáutica eu tinha a percepção de que eu gostava de ser militar. Achava lindo, legal, vou ser militar, vou para a academia do Barro Branco. Só que a hora que eu cheguei realmente e me deparei com a realidade de ser militar, eu não me adaptei. E aí eu quis sair. Tá. E quando eu quis sair, eu saí com dinheiro suficiente para fazer 1 ano de cursinho, ou se eu passasse na universidade em Bauru, pagar um ano de ônibus. E esse meu amigo falou, cara, matemática é um negócio que um montão de gente quer. Óbvio que não, ninguém quer fazer matemática, cara. E tem muito trabalho, porque aula particular, as escolas precisam de monitor, eu estou já no meio, eu posso te indicar, ele estava no 3º ano, eu falei assim, passa lá que a gente... Ninguém quer fazer, mas tem muita oportunidade. Muita, porque é necessário. Sim. A matemática, de fato, ela é fundamental, ela é uma das principais matérias da escola. Então tinha muito campo. Sim. E com um amigo que já estava na área, eu falei assim, cara, faz, porque o meu sonho era o quê? Era ferrovia. Eu gostava muito de ferrovia, então ser engenheiro para trabalhar com ferrovia seria muito legal, mas eu não tinha disponibilidade de tempo de fazer uma engenharia integral para trabalhar com a ferrovia. Uhum. A ferrovia também estava num declínio muito grande à época. Minha família toda é de ferroviários e essa época é de final dos anos 90 e início dos anos 2000, privatização, desmantelamento. Então nem passou pela cabeça. O que passou foi, então vou fazer matemática, porque com matemática eu já entro e já vou trabalhar, não precisava da formação. Tanto é que eu entro no curso em 2002 já começo como monitor, em 2003 eu tenho minha primeira sala de aula no saudoso, esqueci o nome agora, mas é lá em Avaré. É uma escola que já fechou, inclusive, mas era da rede, não sei se pode falar nomes aqui de escola, mas enfim, era uma rede grande lá de Avaré. Legal. E ali eu começo, então sem formação, mas já trabalhando, porque já conhecia a matemática de ter passado nas provas aeronáuticas, já tinha feito o vestibular. Foi assim, no fio da navalha ali. Foi. Mas é aquela velha história, quando tem que ser, acontece. E de fato, deu muito certo. Muito bom, cara. E vamos lá para 2016 agora novamente. Logo depois dessa crise de 2015, 2016, o que aconteceu entre você e o mercado financeiro? Fui picado, né? Você falou, né? As histórias se repetem. Mas se repetem porque só continua no mercado quem tem essa sorte inicial. Porque outros também fazem e não tem essa sorte inicial. O que ele faz? Para. Então, se eu tivesse lá aquele dia vendido e o mercado tivesse subido, eu teria absorvido as minhas ações e teria seguido minha vida. Uhum. Então, eu tive a sorte do mercado, eu vender, o mercado descer. E acho que isso é uma história que se repete para a maioria. E dali em diante, eu me encontrei, cara.
comprava e vendia, tinha que ler notícia, tinha que se preparar, achava o máximo fazer parte daquele ciclo chamado mercado financeiro, que era totalmente eletrônico, não tinha mais o pitch, né, não era mais no chão aqui de São Paulo, né, mas existia todo aquele glamour inicial de fazer parte do mercado, olhar o jornal e falar assim, eu já sei o que aconteceu com o dólar, já sei o que aconteceu com o Ibovespa, eu já sei... Tá antenado. Ganhei dinheiro? Não, perdi o dia inteiro, mas eu sei direitinho, eu sei tudo o que aconteceu. E aí aquilo me picou, né? Porque como matemático, cara, eu falei, porra, mercado financeiro, eixo X, eixo Y, é barrinha subindo, barrinha descendo, cara, não tem erro, média, fiz média a vida inteira, não tem erro. E aí a gente vai percebendo que não é bem assim a condição. E eu tenho uma frase que carreguei por muito tempo, os meus alunos hoje sabem que eu sempre falei isso, que o mercado financeiro ele parece ser matemático, mas ele é muito mais biológico. Muito bom. Muito mais biológico que matemático. E hoje, da forma como você fez a introdução, né, a minha forma de ver o mercado, como eu leio o mercado metodologia de Richard Wyckoff e Smart Money Concept, que é o quê? É a biologia do medo e da euforia. Com método, porque também não adianta falar assim, tá com medo, compra, tá eufórico, vende. Não, tem método para isso. Existem momentos que o mercado de fato vai subir sem parar, vai descer sem parar. E como que você trabalha com essa conjuntura de mercado? Legal. E essa formação de matemática, ela te ajudou ou te atrapalhou no primeiro momento? Porque assim, você sempre buscou entender a lógica por trás do mercado, né? Por conta das formações, a própria metodologia de Wyckoff e Smart Money, ela tem, né, essa questão de entender o que está acontecendo, o jogo por trás do jogo, etc. e tal. Você entendeu em algum momento, como você bem disse, que trading não é tão racional, é emocional também, e às vezes até mais emocional do que racional. Quando foi o momento que você entendeu isso? E por quê? O momento exato eu não vou lembrar, mas 1 ano pelo menos se passou nessa jornada de muita pancadaria, de apanhar demais. Acho que a matemática me ajudou no sentido do desafio, então sempre aceitei desafios, sempre. Duvido você faz, agora que eu vou, né? Duvidou, aquela coisa do moleque lá atrás. Vou pra cima. E aí a condição de falar assim, não, eu sou capaz. Poxa, de onde eu vim, venho de uma família humilde, do lado da minha mãe, do lado materno, fui o único que fez uma faculdade. Aí eu vou conseguir, imagina, mercado. Legal, vou para cima desse negócio. E aí a coragem, né? É a coragem sem muito método naquele primeiro momento, porque eu subjuguei o mercado. Falei, não, se eu conseguir fazer 3 semanas positivas, eu vou seguir e vou conseguir fazer outras semanas tão bem quanto foi essa. O ego falou alto ali ou não? Hoje eu vejo que é o ego. Na época não, na época eu via realmente como minha competência, não simplesmente o egocentrismo, mas o ego ele me fez entrar, né, nessa condição e depois a hora que eu começo a refletir sobre quem eu era e qual era o meu comportamento, eu via que eu cometia os mesmos erros em outros mercados, em outras partes do empreendedorismo, mas o problema era a não alavancagem e a commodity que não era dinheiro. Mercado financeiro, a tua commodity é dinheiro. Exato. Na locação de container, minha commodity é aço, é container. Na loja de decoração, era itens de decoração. Na franquia de recuperação de tributos, era o know-how, era a indicação. A commodity era outra. Ali no mercado financeiro é uma clicada, você vê indo mais para 1.000, menos 1.000, mais 5, menos 5, muito rapidamente. Exato. E isso faz com que você ou reflita sobre quem você é na frente da tela, ou você vai acabar queimando todo o teu patrimônio. Exato. Muito bom, cara. E por que você escolheu Wyckoff, Smart Money? O que te chama atenção nessas escolas de análise? E uma pergunta secundária é essa, qual a diferença entre o Wyckoff e Smart Money? Poxa, vamos lá então. A pergunta é longa, né? Começa com análise técnica, naturalmente, porque eixo X, eixo Y, sobe preço, desce preço, eu não ia para o fundamento. Fundamento eu achava muito difícil. E aí, mas você chegou a testar fundamento? Não, porque eu não me julguei capaz de entender fundamentos. Tenho até amigos que entendem muito bem, mas eu não quis ir para essa seara, foquei na análise técnica. E aí quando eu foco na análise técnica, eu escuto lá que
o papa do negócio no Brasil era o professor Márcio Noronha. Então, eu não vou por atalhos, eu vou beber a água da fonte, vou conhecer o curso dele. Fiz o curso do Márcio Noronha. Agora vai. E não foi. Beleza, não foi por quê? Aí começo a entender que essa parte psicológica era muito importante, começo a refletir sobre o meu comportamento na frente da tela, a frustração de tentar fazer algo e não conseguia, a teimosia de querer estar certo, não era querer fazer o certo, é querer estar certo o tempo todo, insistindo e queimando capital. Esse é um baita desafio, acho E aí eu falo, quase todo trader, né? Para, velho, para e começa a refletir mais sobre isso. E eu comecei a entender que ali a análise técnica, eu não me adaptava ao que a análise técnica entregava. Porque a análise técnica entregava o quê para mim? Olha, a probabilidade é essa, se você fizer isso você tem tantos %, mas o porquê não entregava. Ah, por que que subiu? Ah, porque ele fez determinado padrão gráfico. Aquilo não casava para mim, velho. Não é possível que o cara que está lá em Nova York com tanta grana na mão, ele está esperando aparecer um padrão técnico para ele operar. Olha o questionamento aí de novo, né? Na hora. Não, então não é isso. Aí surge um curso com um tal de Felipe Aranha falando de price action. Conheço esse cara aí, velho. Já ouviu falar dele? Bacana ele, né? Um abraço, Aranha. Falando de price action e não sei o quê. E eu já estava muito imbuído de tentar entender a parte psicológica. Muito, muito. Ouvindo conteúdo, tentando entender mais sobre a parte psicológica, lendo sobre tal, mas ainda assim querendo uma ferramenta técnica. Porque por mais que a parte psicológica é importante, a ferramenta técnica você tem que se adaptar. Porque não adiantava, não ficava feliz. Ah, faz isso aqui porque vai dar certo, só que você nunca vai saber o porquê que isso está funcionando. Ah, então não quero. E não tinha uma probabilidade tão alta também, então aquilo me frustrava. Aí eu vou atrás do price action. Fui o 01, cara. O Aranha, eu falo isso pra ele sempre. Cara. Eu comprei, foi o primeiro cara a comprar o curso do Aranha. Exatamente, mas não me deu desconto não, cara. Pô, Aranha tá certo, não tem que dar desconto não, cara. Não, valia cada centavo, valeu sim o investimento. Ali começo a conhecer o price action, me deslumbro com o price action também, só que minha parte psicológica não estava preparada ainda. Sim. E aí não vou tão bem, começo muito bem e tenho aqueles famosos dias de fúria. Porque você vai bem 18 dias, você não quer que o 19º dia do seu mês, o 20º dia do seu mês, você devolva 50%, só que depois você não devolve 50%, você devolve 100%, 120%, 130%, 150%. Você sai de um dia positivo para um dia negativo, aquilo ia me massacrando. E aí estudo ainda price action, começo a ouvir que a ação do preço no candle vinha do fluxo, porque o fluxo fazia, os players iam rapidamente para aquele movimento e aí entrava todo mundo junto, formava o candle, as barras de força do price action. Falei, então é fluxo. Só que eu lutava demais, falei, cara, fluxo é muito difícil, não vai, até que eu falo, não, eu vou entender o fluxo, mas por um lugar que é mais lento nas ações. Legal. Porque o fluxo no mercado futuro, alavancado, todo mundo vendendo a day trade no mercado futuro, mas você pode fazer day trade em ações, e é um movimento mais lento. Mais flat, né? E aí quando você começa a entender, porque o problema de você entender o fluxo é a velocidade que as coisas acontecem. Então as pessoas que estão aprendendo fazem o estudo com replay mais devagar, aí vai para o mercado não está naquela velocidade, apanha, alguns desistem, outros continuam e prosperam. Eu ouço muitos traders falarem que até sentem uma certa ansiedade de ver ali o fluxo, né, cara? Exato, ansiedade, e quando você faz o replay mais devagar, a hora que você vai para o mercado real, você quer que aconteça naquela velocidade também que você estava e não acontece. Pois bem, eu vou para o fluxo de ações e dá muito certo, Gui. Nossa, começa a encaixar, começa a entender os robôs, começa a entender os players, como se comportam, e fala, caramba, velho. Aí as coisas começaram a se encaixar, foi aonde eu começo a fechar os meus meses realmente no positivo, no Voltou a pagar DARF. Voltei a pagar DARF e bem, cara, e bem. Legal, cara. E essas DARFs que vão sendo pagas, vai sobrando dinheiro, eu vou fazendo day trade em ações e a grana vai sobrando. E eu sempre fui um cara, a gente estava até conversando aqui nos bastidores, né? Eu sempre gostei da renda variável. A minha grana, cara, eu falei, não vou pôr na renda fixa, eu vou para renda variável com essa grana. E aí? O fluxo é a fotografia que rolou ali, cara. Às 11h14, entrou o JP Morgan, Tullet, entrou o Bradesco vendendo. Fizeram um fluxo vendedor, você vendeu junto, 11h20 acabou, pôs no bolso, acabou teu dia. E aí? E para ações? Como que você vai escolher uma boa ação?
vamos pegar a figura gráfica, vamos pegar o pivô, vamos pegar a média. Pera lá, voltei lá atrás na minha jornada que não justificava. Eu já tinha entendido quem eu era no sentido de que eu preciso entender. Se eu não entender, eu não vou ficar confortável. Sim. Então, como que Seu perfil. Meu perfil. Perfeito. Como é que eu vou aplicar o meu capital num cenário que eu não entendo, que lá atrás já vi que não funciona? Acidentalmente, e eu já entendo hoje na vida que não existe isso acidentalmente, mas numa comunidade de traders, aparece um cara falando lá sobre, olha, o mercado é um mar de engolir sardinhas, as pessoas se machucam porque eles manipulam os preços, jogam a euforia e lançam não sei o quê, e quando o Wyckoff, quem que é esse Wyckoff? Que esse cara aí, velho. O Uai, coisa de Minas. Não é possível. Deve ser mineiro esse cara, deixa eu pesquisar. Deixa eu fazer um curso presencial com ele. Manja pra caramba. E aí começo a procurar, vou seguindo o que esse cara estava falando, até me aproximo dele, mas ele não tinha curso na época, ele também era trader. Eu vou atrás da fonte e conheço o tal do Richard DeMille Wyckoff. Não falado aqui no Brasil. Falado por poucas pessoas, mas não com o nome. Tem até algumas pessoas que lá atrás, em 2013 até 2018, falavam de Wyckoff, mas deram outro nome para não... Como se fosse a sua própria metodologia. Isso segregou um pouco, né? Dividiu, deixou bem escondido ali a metodologia. E aí quando eu começo a pesquisar sobre o Wyckoff, ele começa a falar de manipulação de mercado. Eu falei, caraca, velho. Mas não manipulação no tom pejorativo. Ele falou assim, olha, manipulação existe, ela acontece todos os dias nos mercados e não adianta você chorar, amigão. O jogo é deles. Você quer participar com eles? Então vem comigo. Você não quer participar, tá tudo certo, mas não reclama. Né? A regra é deles. O mercado é financeiro. Se ele é financeiro, o poderio deles é diferente do nosso. Então, se você quiser participar com os caras, só que ele fala isso, obviamente aqui eu estou usando uma linguagem muito simplista, mas ele tem um método para poder justificar essa manipulação. Ele conviveu com com o banqueiro JP Morgan, ele conviveu com grandes nomes da especulação no início do século XX. Então ele entendeu como esses caras faziam para manipular, com corretoras diferentes, inclusive. E aí quando ele traz esse cenário, eu vou entendendo, eu falo assim, opa, aí tem o jogo por detrás do jogo. Aí eu começo a entender porque eu pulei uma passagem nessa história. Um pouquinho antes do fluxo, cara, o que eu entendia que eu precisava saber? Precisava saber do contexto mundial. Precisava saber de Ásia, Europa, Estados Unidos, agenda, números econômicos. Quanto mais informação, melhor. Não, né? E manjava da macro e microeconomia. Manjava, entendia. Eu só não fazia análise dos fundamentos, mas eu comecei a entender muito bem sobre a conjuntura, o que o Jerome Powell podia falar, ia repercutir nos números de inflação, na definição do Fed. Mas só dinheiro que é bom? Não dava dinheiro. Entendia tudo e perdia sempre. Então eu falei, cara, como assim, cara? Tem alguma coisa muito errada. É comigo, eu sou o cabeção literal da história? E era, velho. Aí quando eu vou pro fluxo depois, que eu começo a ganhar dinheiro no day trade e falo, poxa, vou aplicar essa grana, o Wyckoff vem porque eu já entendi esse jogo de bastidores. Porque não adianta saber o noticiário. Eu comecei a investir em plataforma. Não, vou comprar essa plataforma de notícia porque essa plataforma vai me dar a notícia antes, eu vou ganhar. A vantagem, eu achava que a notícia que o estagiário que digita a notícia sabe mais do que o cara que está gerindo bilhões de dólares. Cara, como que o estagiário que dá o enter vai saber mais do que o cara que está lá com a grana na mão mesmo, com o poderio financeiro? E aí eu falei, poxa, eu estou sendo ingênuo. Acho que eu estava com um comportamento que eu poderia, inclusive, estamos chegando na Páscoa, escolher o ovo de Páscoa ou esperar que o coelhinho passasse em casa. Era ingênuo. A hora que eu vejo essa metodologia então de Wyckoff e começo a estudar e aplicar e ver o que o mercado fazia, ele tinha ali conceitos de fundamentos. Por quê? O fundamento quem estava fazendo eram os grandes players. Então você pega as melhores casas, os melhores bancos, as melhores corretoras do mundo, estudavam o ativo e eles se comportavam. Então eles falavam uma coisa, esse ativo está ruim, e eles comprando. Só que isso eu já via no fluxo, eu já sabia do fluxo, do Times and Trades. Aí eu junto o Times and Trades, olho lá e falo assim, esses caras, então o poder, o dinheiro está mudando de mãos,
o poder está comprador nessa região baixa do mercado, está todo mundo falando para vender, esses caras estão comprando na ordem passiva, então o medo surge, e existiram vários casos, inclusive, que eu falava assim, ó, nesse mercado está faltando um evento pânico. O que é o evento pânico? É o evento do cara saber se tem vendedor. O grande player, a gente se conversa, fala assim, ô Gui, pô, você tá vendo tal ação lá? Tô, gostei, o que você acha? Você vende, você compra. Você liga para outro, conversa. A gente que é pequenininho conversa. Sim. Os grandes não podem passar a mão no telefone e falar assim, ô grandão, você também está afim de vender ou comprar? Exato. Ele precisa saber o que o cara vai fazer ou qual que é a intencionalidade naquela região de preço. Então ele leva o mercado até aquela região, solta. Assim, se aparecer outro grandão vendendo, eu não vou continuar comprando, eu vou comprar níveis mais baixos. Salta o mercado, a hora que o mercado, ele solta o mercado e não aparece vendedores, o mercado está livre. Ele volta a comprar e faz o mercado subir. E ele fala, o mercado está livre, ele faz o teste, que a gente chama de teste de oferta ou teste de demanda. E esse tipo de visualização, cara, significa que eu não tomo stop? Não, mas significa que deu uma clareza de como o mercado funciona. De quando você lê uma notícia assim, fulano de tal falou mal de determinada ação. Tá. Não é porque ele falou mal que eu vou comprar, eu só vou ver o que eles estão fazendo. Então essa forma de enxergar o mercado, essa regra principal que é faça o que eles fazem e não o que eles falam, mudou completamente. Então o Wyckoff me traz isso. Eu sei buscar informações que me dão maior probabilidade de entender o que eles estão fazendo. Com base no gráfico. Com base no gráfico, única e exclusivamente. Só que quem faz esse gráfico? O grande player, que tem informação do fundamento, ou até outras informações diferentes do que a gente tem. Perfeito. Mas eu não posso gostar de um mercado que eles sabem mais do que eu. Os caras têm mais dinheiro que o PIB dos Estados Unidos, quando você pega os grandes players todos juntos. Você vai reclamar? Eles são os donos da bola. Acabou o jogo, ele põe de baixo e fala, cansei, não quero mais, acabou o jogo. Acabou. Sim. Aí muita gente fala, mas o Wyckoff fez isso no início do século XX. Início do século XX, vamos lá, não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha... Cara, você conta isso para alguém que nasceu, tem menos de 25 anos, que a gente ia no banheiro e ficava olhando azulejo, não ficava olhando celular, eles não acreditam. Falam, como assim, cara? Você ia no banheiro sem celular? Ia no banheiro sem celular, cara. Naquela época de Wyckoff, ficava procurando formação no azulejo, né, nas veias do azulejo, né? Pegava shampoo, ficava lendo o rótulo de shampoo. Eles não acreditam. Falam, imagina você ia no banheiro assim. E não precisa de muito tempo, né? Não. E aí o Wyckoff, imagina o Wyckoff, né, que nasceu no final do século XIX, ele falece em 1934, início do século XX. Qual que era o mercado dele? Então, a manipulação era muito diferente do que era hoje, mas o que não mudava era o sentimento humano, de medo e euforia. E a metodologia de Wyckoff ela é fundamentada em causa e efeito, esforço e resultado. Causa e efeito é aquele processo de acumulação, isso é um axioma da natureza. Não existe efeito sem causa. Qualquer coisa. Não existe. É uma das discussões de Deus existe? Não existe efeito sem causa. Você está aqui, você vê a obra do Criador, você vê o Criador pela sua obra. Exato. Então, no mercado não existe assim, subiu de repente, renda variável varia. Não, tem construção de causa. E nessa construção de causa, você vai ter uma que é chamada de acumulação, que precede o movimento de alta, e uma distribuição que precede o movimento de queda. Pois bem, essa é uma das leis. Segunda lei, esforço e resultado. O esforço está relacionado a volume, o resultado está relacionado a preço. Cara, é muito melhor você seguir o caminho de menor esforço. Sim. Mas com grande resultado. Menor esforço, grande resultado, você tem aí eficiência. Então você começa a ver que tem muito dinheiro sendo gasto para subir e pouquinho para descer. Muita grana para subir, pouquinho para descer. Muita grana... Peraí, quem está controlando essa parada? Os vendedores. Você gasta muito para subir, não gasta nada para descer. Então já começa a ficar mais propenso a buscar vendas, numa construção de causa. E aí vem a terceira, que é a lei de oferta e demanda, que aí vai falar assim, mas essa lei não é de Wyckoff. Verdade, essa lei não é uma lei de Wyckoff, é uma lei de mercado. Porém, o Wyckoff traz algumas nuances muito interessantes. Na análise técnica clássica, por exemplo, muita gente busca a oferta e demanda, que um movimento de alta ele só é saudável se tiver muito volume. Ou de queda, a mesma coisa, só transfira aí o raciocínio. Só que o Wyckoff começou a falar assim, o movimento de alta não acontece só porque tem muito comprador.
ele acontece também porque tem ausência de vendedores. Muito bom. E a ausência de vendedores faz com que o esforço fique menor e o mercado Sim. suba. Então essa é uma lei dele, só que essa lei de oferta e demanda, com o advento da computação, surgem então aquelas programações que são chamadas de algoritmos. Os grandes players não estão mais na frente da tela ali, eles têm os algoritmos desenvolvidos por eles e para eles. E o que a grande maioria sabe, aonde tem mais stop é onde você tem a maioria das pessoas buscando aquele padrão. Então o mercado faz um pivô. Poxa, só minha mãe fez filho esperto, só eu sei que tem que colocar o stop abaixo daquele pivô. Num contexto específico ele pode funcionar, mas em maioria das vezes os caras vão saber que ali tem o stop. Então eles conseguem montar uma estrutura desse pivô, porque eles têm dinheiro para comprar, fazer subir, solta, desce, compra, faz subir, todo mundo põe stop lá embaixo, ele enfia o robô. Pega lá embaixo e volta a subir. Pega e volta a subir. Essa é uma relação de oferta e demanda. A programação desse algoritmo, desenvolvido por eles, para eles, é a visualização do Smart Money Concept. Então, o Smart Money Concept nada mais é do que uma derivação de uma das leis de Wyckoff para um mundo moderno que nós temos hoje, mas focado exatamente na dinâmica de medo e euforia, assim como o Wyckoff. Então, eu comecei a perceber que o Wyckoff era, assim, muito atual, que as pessoas não queriam falar de Wyckoff por um motivo óbvio, o establishment não queria falar, porque a gente está falando de manipulação de mercado. Nossa, 4 anos atrás eu não poderia estar falando talvez isso num podcast tão abertamente, mas hoje as pessoas entendem que é uma manipulação não no teor totalmente negativo. Sim, sim, sim. É uma manipulação no sentido assim, ó, eu tenho 1 milhão de ações de Vale, eu vou comprar uma put no 10, ela está em 12, eu tenho 1 milhão de ações de Vale, eu vou vender as minhas ações. É uma manobra de preço, né, cara? Porque assim, Exato. a palavra manipulação ela pode trazer um tom pejorativo, né? Mas é uma forma de explicar Exatamente. de maneira fácil, né? E o Wyckoff ele conseguiu juntar o comportamento de vários players que conseguiam fazer o deslocamento de preço e deu o nome de homem composto. Tá. Então ele pega vários players que têm aquela intencionalidade de acumular o ativo na parte mais baixa para levar para uma parte mais alta, e esses players que ganham a guerra, eles são os homens compostos. E aí pode se perguntar assim, poxa, mas, ô Bertani, você está falando que o meu contratinho, né, vai entrar no jogo, esses caras estão nem aí para o meu contratinho. De certa forma, sim. Primeira coisa que eu sempre falo para os alunos, o mercado futuro não foi feito para você que opera um contratinho. O mercado futuro é um mercado de hedge. Então os caras estabelecem esse mercado para poder fazer a proteção das carteiras desses caras grandes. Aí o mercado vai ganhando liquidez e as pessoas entram na especulação. Quando a gente fala de medo e euforia, esses caras estão buscando medo e euforia daqueles players pequenos, mas que não investem diretamente na bolsa. Eles investem via fundo multimercado. Então ele vai lá, ele vai no gerente dele, no agente autônomo dele, o agente autônomo, o gerente fala, cara, tá bom aqui esse fundo, ó, vamos lá, multimercado, o gestor aqui é renomado, ele ganhou muito dinheiro há 62 mil anos atrás, agora ele quer ganhar de novo, então vamos lá, põe aqui no fundo dele e coisa e vai. Aí eles colocam o dinheiro lá. O que acontece? Vem a notícia do pânico. O pânico, o mercado começa a descer, notícia negativa, o que ele faz? Ô gerente, ô agente autônomo, saca esse dinheiro. Estou perdendo porque eu não aguento mais. Esse dinheiro o gestor sabe que não é momento de zerar, mas ele tem um mandato, ele precisa zerar porque ele recebeu. Mas é D mais 30, os caras pressionam por 30, 60 dias. Então o saque começa a ser empilhado. Se você pegar o que aconteceu de 22 para frente, ali de 21 e meio, de julho de 21 para frente, o que houve de saque de fundos multimercados foi absurdo. Então ele pega o sardinha, mas o sardinha em cardume, que são nos fundos. As pessoas começam a pedir saque. O gestor com lágrima nos olhos começa a zerar a posição dele porque ele é obrigado. Ele sabe que não tem que zerar ali, mas ele não pode optar por não zerar. E essa é a manipulação que eles vão buscar, a liquidez. Assim como na euforia. Começou a sair nos principais mídias que bolsa está arrebentando, que isso, aquilo, cara, começa a ficar atento. Bitcoin há pouco tempo atrás. Exato. Ah, Bitcoin está 100 mil, vai agora para 300 mil amanhã. Cara, só eu não comprei Bitcoin. Você compra agora, tá lá, o CPF no topo. Exato. Tem que tomar muito cuidado com relação a isso. E, cara, qual que é a grande diferença de Wyckoff para o Smart Money? O Wyckoff ele constrói a causa, o Smart Money busca a liquidez. Então você vai ter a construção da causa, alguns padrões,
estabelecidos através de causa e efeito, esforço e resultado, e o Smart Money vai buscar dentro desses padrões a liquidez, as regiões de liquidez mais interessantes. Então os algoritmos vão funcionar para fazer com que o efeito aconteça, né? A tendência de alta ou a tendência de baixa, que a construção de causa é para isso. E o Smart Money vai buscar a liquidação dessas regiões como oportunidade de entrada ou até mesmo como alvo. Tá. E aí você começa a entender que ele entrou no flow de alta. Você começa a entender que não existe ponto para o grande player estopar. O grande player não estopa em ponto ou não leva para um ponto. Ele vai sair no 11,72. Não. Existe uma região de liquidez entre 11,50 e 12,20. Perfeito. Ele leva para aquela região de liquidez. Então ele vai levar para onde ele sabe que tem o que ele precisa. Não é um ponto exato, né? Porque o grande player, a nossa dificuldade é o quê? É capital. Fala, poxa, eu queria comprar quais ações? Essas. Mas não tem dinheiro. O grande player é o contrário. Ele tem capital praticamente infinito, mas ele não consegue comprar tudo que ele quer. Ele precisa de regiões que tenha contraparte, que tenha liquidez. Sim. E ele não pode comprar tudo de uma vez que ele desloca preço. Então essas regiões ele costuma levar, manter o mercado por um tempo, montar ou desmontar a posição dele, e aí o mercado anda na direção que o grande player, na verdade o homem composto ou o smart money, né, ele está posicionado. Mas basicamente, assim, de uma forma bem singela, seria essa a relação entre o Smart Money e o Wyckoff. Então o SMC não é o Wyckoff gourmetizado. Não é o Wyckoff gourmetizado, mas é uma derivação de uma das leis, sabe? Porque quando a gente fala gourmetizado, parece que está só colocando uma cebola com um molhinho gostoso num cheeseburger normal e cobrando 50 pilas a mais. Não. É possível viver só de Smart Money. Ou seja, viver só com as técnicas do Smart Money Concept e do Inner Circle Trader, que é o cara dos Estados Unidos que revolucionou essa parada. Porque ele foi um programador. Tá. Ele foi o cara de dentro do jogo. Agora, é fato que se você conhece a metodologia de Wyckoff, isso te dá uma vantagem estrutural, você conhece a base do negócio. Então, é possível viver só de Wyckoff, é possível viver só de SMC, mas quando você junta as duas coisas, elas se complementam. Porque você começa a acertar o olho do mosquito. Pro day trade, cara, é fantástico. Você começa a acertar o olho do mosquito. Stops muito curtos, com alvos muito longos. Hoje, inclusive, a gente pegou uma operação na sala que pagou 10 vezes o risco. 10 vezes. Linda. E o alvo era 20. Só não pegou o 20 porque fizemos um gerenciamento de risco de colocar o stop no 10. Falei assim, saí frustrado porque eu peguei 10 vezes o risco. Era pra ter pego 20, cara. É assim, é surreal. Ah, mas você acerta sempre? Não, aí que tá outro detalhe. O meu índice de acerto, cara, beira lá 45, 50, às meses ruins de 38, 40%. Mas o payoff, a gente pega operações de, no mínimo, se eu coloco lá, tá pagando 3, é o mínimo aceitável, mas a gente sempre vai buscar uma região de liquidez um pouquinho mais acima, ou mais abaixo. E aí quando você pega, cara, eu costumo falar que você tem que enfiar a faca, girar a faca e tirar serrilhando. Porque você não pode entregar, eu não quero simplesmente estar certo. Sim. Eu tenho que levar onde realmente está o meu tem que surfar o máximo possível do movimento. Tem que surfar, porque tem que pagar as outras 4, 5 que não deram certo. Perfeito. Em cima disso, eu ia te fazer essa pergunta exatamente nesse dado momento. Payoff ou taxa de acerto? E quando que você entende? Porque eu acredito que no começo você procurou por taxa de acerto. Como caramba, qualquer trader, né, cara? Ou a grande maioria dos traders, pra gente não ser generalista. Cara, o Lombardi, né, um grande nome do mercado, fala assim, quando a gente está certo, a gente tem medo de estar errado. E quando a gente está errado, a gente tem esperança de estar certo. As pessoas alongam o stop. Total. Alongam o stop. Não, vai voltar? Certas vezes volta, né? Que a vez que não volta, quebra a tua conta. E quando você está certo, assim, e agora? Meu Deus, está dando certo, tá verde. Onde que eu saio? Por quê? Quer estar certo? Não quer ganhar dinheiro. E para mim é muito mais importante hoje o payoff. Mas por muito tempo eu queria estar certo, eu queria tirar o risco. Hoje, Gui, eu falo para os alunos assim, a gente tira o risco quando bate 1 para 1. Para quem está começando, e eu estou trazendo para a comunidade essa visão mais firme de Wyckoff e Smart Money, quem está no início, bateu 1 para 1, coloca o stop no 0. É realmente preservando o capital. Mas eu não precisaria colocar o stop no 0 no 1 para 1 quando eu penso num payoff tão forte como esse. Porque às vezes ele vai voltar no 1 para 1 e vai continuar indo. Sim. Esse mês mesmo, eu fiz uma operação lá na sala que eu coloquei a compra no ajuste, eu gosto de comprar no ajuste e levar num negócio que a gente chama de bias. Não vou entrar agora porque senão vai ficar muito técnico.
E aí eu coloquei um tique acima do ajuste. Cara, pegou certinho, andou 6 vezes o risco, eu coloquei stop no 0 porque ele tinha alvo de 20. A hora que voltou, me tirou e foi nesse alvo do 20. Cara. A hora que eu olhei, eu coloquei um tique acima do ajuste. Ele veio só para liquidar o ajuste porque eu comprei antes, eu fui o esperto antes, mas foi por erro operacional. Então, se eu não tivesse levado o stop para o 0, mesmo não tendo colocado no ajuste, eu teria surfado essas 20 vezes. E quando você fala o que é melhor, é payoff ou taxa de acerto, é payoff. E quando eu comecei a perceber isso? Quando eu tinha medo de estar errado, quando eu comecei a colocar no bolso e fazer saída parcial. Eu falo para os alunos, cara, que assim, quando você está operando, fazer saída parcial significa o quê? Ah, vou tirar o risco. Risco do quê? Para e pensa, risco do quê? Ah, de estar errado. E se você tem um payoff alto, está errado 4 vezes e na quinta você acertar e pagar 10, você está aqui para estar certo ou para ganhar dinheiro? Perfeito. Ah, estou aqui para ganhar dinheiro. Então, risco do que você está tirando? E aí a pessoa, quando ela começa a conectar com isso, que ela está tirando risco só para estar certo, porque é ego, ela percebe que quando ela toma stop de mão cheia. E quando ela ganha, ela foi fatiando, chegou lá em cima no alvo dela. Ela começou com 10 contratos, está com 1. Quando ela toma stop, é mão cheia. Vai lá, 1, cheia. Cara, a conta não fecha. Mas você está felizão porque quando dá certo, você vai colocando no bolso, vai tirando, vai respirando. Não você tem uma falsa impressão, né, cara? Até tem contas que vão fechar, mas você tá num spot de altíssima performance. Você está diminuindo muito o potencial. Exato, você está ganhando R$1.000, você está ganhando 30 mil. Você está fazendo parcial para quê? Acho que o grande mote é esse, para quê? Ah, para tirar o risco. Risco de quê? Ao indagador, de quê? Ah, de estar certo, então você está fazendo bobagem. Você não está no mercado para estar certo, você está no mercado para ter alta performance no day trade. Para operar bem, né? Exato, para fazer o certo. Então, eu não critico quem faz. Eu tento instituir aos meus alunos que seguem o que eu enxergo e que podem gostar do que eu falo e tento mostrar que essa performance é possível. Então eu falo, olha, se você se adapta a isso que eu estou dizendo, cara, traz mais performance. Você não precisa operar os 20 dias. 4 dias do seu mês, se você consiga pegar isso, você vai bombar. Os outros 16 que você fique 0 a 0, ganhando pouco, perdendo pouco, ganhando pouco, perdendo pouco, 4 dias você arregaça. Sim. E é isso. E aí os caras começam a perceber que tem muito marketing na rede social. Você pega... Eu já peguei... Total. Gui, eu já peguei dias que o mercado andou 1.500 pontos, vem o bonito, a bonita e fala, fiz 2.000 pontos no índice. Mas andou 1.500. O cara começou com 50 contratos, vai fazendo parcial. Pegou 300 pontos. Aí para um contrato, equivalente a 2.000 pontos, ele vai lá e mete 2.000 pontos no índice. 200 pontos no dólar. Como você fez 200 pontos no dólar, cara? Só se pegou na alta e depois pegou na baixa, né? Não, mas no mesmo trade que ele fala. Não, ele fala no mesmo trade. Mesmo. Cara, você fala assim, não tem como. É que ele vai fazendo parcial. Aí ele pega a conta de um contrato, sabe lá na Rocket ou na plataforma que você está usando, e aparece lá qual que é a pontuação, o seu valor financeiro e a pontuação para um contrato. Uhum. Mas você operou 200. Não, mas ele dá para um, né? Então você fala que você fez 4.000 pontos. Sim. As pessoas precisam entender isso. E se entender e falar, tá tudo bem, cara, vai lá com ele, então tá tudo certo. Uhum. Mas começa a ter essa clareza para que você seja senhor do seu dinheiro, da sua técnica, da sua maneira, como você quer enxergar o mercado. E tendo o poder de escolha, aí chama-se livre-arbítrio. Você quer seguir lá? Siga. Você quer entender por esse outro caminho? Vamos embora. Muito bom, muito bom. Foca em operar bem que o dinheiro vem, né, velho? Exatamente. Ainda falando sobre a questão do payoff, taxa de acerto, eu tenho uma premissa de gestão comigo mesmo que é, cara, 1 para 1, leva o stop no 0 a 0, porque eu me sinto mais confortável assim. Hoje eu levo com os alunos também. Eu falo que a fase, desculpa te cortar, mas só para ficar bem claro, eu também levo, porque acho que isso traz uma tranquilidade para eles, no sentido de que se der errado, eu estou no 0 a 0. Sim. Tá joia, mas se der certo você vai ganhar muito. Vou, então ótimo. Só que tem um ponto, cara, eu andei percebendo que o mercado ele tem a sua sazonalidade, né? Na atual conjuntura, a gente está vendo, por exemplo, na abertura de mercado, tanto nacional como internacional, uma volatilidade grande, porém sem muita direção, né? O mercado risca bastante dentro de um range. E isso faz com que muitas vezes o break-even seja acionado. Então eu estou me permitindo, diante desse entendimento de um contexto atual, levar talvez no 1 para 1,5, 1 para 2, né? Esperar andar um pouquinho mais, 2 níveis, por exemplo, 1,5 nível, para proteger.
eu tenho visto que isso tem funcionado. Então, isso mostra que nós, como traders, devemos também se atentar ao contexto atual e nos adaptar, né? Tomar cuidado com determinismos, né, cara? O que você pensa sobre isso? Aí você está respondendo a sua outra pergunta. O mercado é mais exato ou mais biológico? Quando a gente se adapta, a gente está usando um conceito do darwinismo. A espécie que prospera é a que melhor se adapta. Perfeito. Não é a mais forte. Eu posso ser extremamente exato e seguir essa regra de maneira rígida? A gente está falando mais de gerenciamento de risco. Sim, posso. Eu vou ficar de fora, então vou ganhar pouco, ganhar nada, ganhar pouco, ganhar nada, ganhar pouco, ganhar nada. No final do mês eu vou ganhar nada, ou ganhar muito pouco. Mas o que leva um trader à falência é como dizia o Mark Douglas, é o blaster, né? Aquele movimento aquela loucura, né? Vai ganhando, ganhando, ganhando e buf, perde muito. Cara, isso não pode acontecer. O melhor é se adaptar, mas o problema que eu vejo para o trader iniciante, não é o teu caso, um cara extremamente experiente de mercado, então você sabe contextualizar, falando, nesse momento está melhor aqui fazer essa adaptação. O problema do trader iniciante é o pular de galho em galho, de barco em barco, e naquele cenário eu falo assim, eu vou contextualizar, vou esperar chegar no 1,5, e aí vai lá, tira ele no loss. Exato. Era 2 que era para esperar, vai lá, sobe 1,8, puf, tira ele no loss. No terceiro loss a cabeça dele já foi pro saco. E aí ele já começa a questionar se aquilo funciona, não funciona. Então, começa a tomar decisão emocional. Então ele não consegue ter uma clareza para contextualizar e saber que se for necessário ele dá um passo atrás, porque ele nunca esteve no lodo e saiu do lodo. O trader mais experiente, ele já esteve no lodo e conseguiu sair. Então ele consegue saber os atalhos para esse contexto. Uhum. E aí esse é o temor do cara que é iniciante. Eu falo para eles, ó, eu estou com o segundo mês de sala nesse cenário, então eu falo assim, por mais que eu saiba, eu já identifiquei isso também, que eu poderia esperar um pouquinho mais, eu falo, com vocês eu quero subir no 1 para 1, porque o pior cenário é, não vamos ganhar nada. E tá tudo bem, porque em uma operação a gente vai ganhar muito. Uhum. Pode mexer com o psicológico do cara, também ficar de 0 a 0, 0 a 0 e ver o mercado indo? Pode, mas a chance é menor dele se machucar mentalmente do que num dia que o mercado, 3 vezes seguidas que vá lá e tire ele, que ele vai começar o dia já pensando, eu preciso recuperar a semana passada. Mas existe um fator do livre-arbítrio também, né, cara? Exato. Você dá um direcionamento como analista, como professor, mas se o cara compra o risco, ele pode optar por não levar para o break-even. Eu tenho alunos mais antigos comigo que falam, olha, eu não estou subindo para o break-even. É isso aí. Eu falo, ótimo. O problema é, sobe um dia, não sobe outro, sobe um dia, repita o processo. Exato. Porque nós estamos num ambiente probabilístico. E as pessoas têm muita dificuldade, é um matemático falando, as pessoas têm muita dificuldade em falar de probabilidade. Quer ver um exemplo? Quantas vezes eu pego as pessoas falando assim, tá chovendo, mas qual o problema? A previsão falou que era 10% apenas. Mas 10% o quê? De chance de chover. Era óbvio que não ia chover. Não, falou que tem 10% de chance. Mas 10% é nada. Não, 10% significa 10%. Muito. Significa que existiam 90% de chance de não chover. Porém, os 10% celebrava isso que você está vendo. A pessoa não entende. Então, quando a gente fala de ambiente probabilístico, a gente está falando que, olha, você vai perder 60% das vezes. Ah, legal, entendi. 40% eu vou ganhar? Certo. 40% das vezes eu ganho. 40% das vezes eu ganho. Ganho quanto? Ah, ganha 5 vezes o risco. Puta, legal. Quantos pregões eu tenho? 20. 40% vai na calculadora, faz planilha, faz o diabo a 4, vai lá, 8 pregões. Ah, então quer dizer que os 8 primeiros eu vou ganhar e eu paro. Exato. Ele não sabe que é uma distribuição aleatória. Tem uma música sertaneja que fala que aquele 1%, ele é... Ou seja, o 1% ele também deve ser levado em consideração. Com certeza, com certeza. A certeza está no 100%. 100% é, eu tenho absoluta convicção de que eu não vou morrer numa queda de aeronave agora, dentro da aeronave. Até isso eu tenho que cuidar, porque pode bater uma aeronave aqui, mas eu não estou dentro de uma aeronave, então eu não vou morrer numa queda agora de aeronave. Dentro dela, certo? São cenários que a gente só consegue ter absoluta certeza no absurdo, né? no extremo. E aí entra um outro aspecto. O que é que a gente tem controle? O que é que eu controlo na minha vida? Aí você começa a fazer uma reflexão bem mais a fundo. Sim. E aí a coisa começa... Aí você mergulha mais para dentro. Nós já vamos falar sobre isso. Nós vamos mergulhar mais. Irmão, faz o seguinte, toma uma aguinha aí que eu vou te fazer uma pergunta agora que você vai precisar de água, cara. Enquanto isso, enquanto eu te faço a pergunta, eu vou abastecer
a minha água aqui, que eu tô tomando bastante água. Boa. Cara, rede social, né, velho? A gente falou sobre isso e a gente percebe que muito está se falando sobre smart money, principalmente, nem tanto o Wyckoff, né? Você acredita, cara, que muito desse movimento é moda? Por que o SMC ele veio tanto à tona? Qual que é a sua visão, que é um cara que é experiente, que não fala sobre isso, né, por modinha, já fala sobre isso há muito tempo, né, que tem todo um respaldo de tempo e de experiência para falar sobre essas metodologias? Qual que é a sua visão sobre o SMC nos dias atuais? Cara, eu gosto de ser otimista. Eu gosto de entender que as pessoas realmente perceberam o quão importante é entender a língua daquele país, né? Então, se você vai para a Rússia e começa a falar hebraico, você vai ter dificuldade. Se você está na Rússia, é melhor que você tente falar russo, né? E a linguagem do mercado é de quem manda. Quem manda é o grande player. Qual é a linguagem do grande player? É o smart money. Agora, existe modismo nesse cenário? Óbvio que sim. Então, moda, né, na matemática, na estatística, é o evento que mais se repete. Pois bem, nesse evento que mais se repete, ou que as pessoas começam a querer buscar atenção nas redes sociais, que a rede social é uma busca por atenção o tempo inteiro. Absurdo. O tempo inteiro. Aí, se o que eu estou falando já cansou aquela audiência, ele vai atrás de outros nichos de audiência, ele começa a falar, ele se transforma num modista se ele falar de forma superficial. Aquele cara que fala assim, isso aqui, o Smart Money Concept é só um conceito novo nome para algo velho, que é o tal do Order Block, o tal do BOS, ou Fair Value Gap, que é o gap não clássico, enfim, ele começa só a minimizar. Essa pessoa, ela é modista. Agora, se ele entendeu, olha, eu sou um operador de análise técnica, ou de price action, ou de fluxo, seja lá o que for, e hoje eu entendo, Gui, que não existe a melhor técnica, e sim a técnica que melhor se adapta à sua personalidade. Mas existem elementos, o fato de eu conhecer análise técnica me ajuda a entender o contexto, se estão armando uma liquidação, ou se eles estão de fato querendo carregar o mercado para um lugar mais alto ou mais baixo. Então, se a pessoa começa a trazer aquele conceito para agregar a sua forma de leitura, putz, fantástico. Mérito para ele ou para ela. Agora, se está fazendo aquilo de forma rasa, só para atrair público, cara, isso é muito triste, eu diria. Porque é se vender para buscar vender curso e ganhar dinheiro só com isso e atrair atenção. Que existe um outro lado da moeda também, né, cara? Tem muita gente falando de forma rasa e eu percebo que tem muita gente também falando muito termo em inglês, né, falando difícil para parecer, né, que tem um entendimento profundo naquilo e muitas vezes aquilo acaba distanciando, principalmente o trader iniciante. Porque, cara, o trader está ali buscando entender de uma forma simples, sem ser simplista, como que ele faz para transformar tudo aquilo ali em dinheiro no bolso dele. No final das contas, é isso que ele está buscando, né, cara? Acho que nenhum trader, ou não vamos ser generalista, né, a maioria das pessoas não estão no mercado financeiro para defender uma tese de mestrado, doutorado. Exato. Elas estão para fazer dinheiro, né? Então tem esse outro lado da moeda também que a gente vê muito nas redes sociais, pessoas literalmente enfeitando o pavão muitas vezes, né? Sim, existe enfeitar o pavão e de fato é uma técnica que vem dos Estados Unidos, tem muito nome em inglês. Quando eu falo sobre a técnica, eu tento trazer a condição de tentar facilitar, às vezes posso até me equivocar, você entra na sua linguagem comum, né? Você está no seu dia a dia falando mais rápido, acaba entrando porque você aprendeu naquela linguagem. Eu costumo falar para eles, por exemplo, em Wyckoff tem muita etiqueta de nomes, são nomes difíceis e tudo mais. Eu falo, olha gente, eu como professor eu tenho obrigação de conhecer. Vocês podem simplesmente entender o que fazer aqui. O conceito e saber o que vai fazer aqui. Agora, saber o nome é uma maneira de eu chancelar esse meu aluno. Se ele quiser ir para os Estados Unidos e fazer o curso da Wyckoff Academy, ele vai entender o que eles estão falando lá também, porque já pegaram a base comigo. Eu não posso ser o cara que vai diminuir o conteúdo só para deixar muito simplista, mas eu tenho que simplificar mais ou menos a linha do professor Clóvis de Barros Filho, né, que traz a filosofia de uma forma bem mais fácil de entender. Exato. Mas, de fato, com brilho. Ela é uma metodologia são metodologias que vêm dos Estados Unidos, que por muito tempo ficaram escondidas daqui do brasileiro. Muito tempo. O mercado de Forex já conhecia mais, mas o mercado nacional, o establishment não queria que conhecesse. Não queria. Talvez porque
Eu fiz a prova do CNPI, não caí absolutamente nada de Wyckoff Smart Money. Eu tinha que fazer o contrário do que eu acredito na prova. Isso aqui tem que fazer tal coisa. Eu sabia que não era para fazer aquilo, mas na prova eu tinha que responder o que Sim. queriam que eu respondesse. Então, por muito tempo ficou escondido. E aí a literatura que nós temos é americana. Exato. E aí, às vezes a pessoa está naquele afã de explicar e tal, e fala break-off structure, nada mais é do que um pivô de alta. High, 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 low, high, 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 low. Não, está fazendo topos e fundos ascendentes, né? Mas tem que saber diferenciar. O cara que é só um modinha para aparecer, nunca falou nada em inglês ali, está só fazendo uns nomes e quando opera não faz nada daquilo. Sim. Ou se ele está te preparando, para fazer um curso mais aprofundado. Muito bom. Irmão, muitos veem o trading como algo puramente técnico, racional. Quais são os processos decisórios na nossa atividade que você acredita que realmente são técnicos, são racionais, que precisam de método, metodologia, enfim? Quais são os momentos que a gente tem que utilizar mais? Quais são as decisões dentro do nosso dia a dia ali? A decisão de, primeiro, se eu compro ou se eu vendo. Tá. Aonde eu compro, aonde eu vendo. Aonde eu sei que eu estou errado, se der errado. E aonde eu vou levar, se eu estiver certo. Esses 4 aspectos são totalmente técnicos. Totalmente. Não importa a técnica que você usa, você tem que saber para que lado o mercado deve ir, onde eu vou comprar, onde eu vou vender, onde eu vou cair fora se eu estiver errado e aonde eu vou sair se eu estiver certo. A partir daí, obviamente, entram outros aspectos dentro do seu planejamento, gerenciamento, etc. Mas esses 4 pontos são técnicos. Ou seja, são pontos que estão sob nosso controle. Esses todos precisam estar, não necessariamente estão, mas precisam estar. Não significa que estão, porque a pessoa pode chegar lá desesperada, esbaforida, ela está no supermercado, recebendo o celular, todos os amigos dele ganhando dinheiro na compra, só você não comprou, só você não comprou, só você não comprou, ele chega na frente da tela e fala, vou comprar. Fora de contexto. E o mercado desce. Então ele sabia onde ele ia comprar, aonde tiver. Não, isso não é uma decisão técnica. Racional. Não. Até é racional, mas não é técnica. Porque ele fala assim, eu vou comprar, é racional, eu vou comprar, mas qual mas movido por uma emoção. Totalmente emotivo. Então, quem está dominando a racionalidade dele naquele momento, que ele podia falar, não, eu estou emotivo, vou ficar de fora. A amígdala cerebral sabotou o córtex pré-frontal. Totalmente. E aí ele faz a bobagem e vai colocar a culpa em quem mandou ali no supermercado. Você que mandou no supermercado agora, olha o mercado, só sobe. Aí os amigos começam assim, quando você for no supermercado, avisa, porque eu sei que o mercado vai subir. Exato. Por outro lado, cara, muitos traders experientes são sabotados pela emoção. Perdem dinheiro por conta dos aspectos emocionais. Quais são os gatilhos emocionais que você acredita que o trader deve tomar cuidado? Cara, gatilhos emocionais que o trader deve tomar cuidado. Eu acho que tenho certeza, né? O trading, cara, é uma profissão de altíssima performance. E quando a gente fala de altíssima performance, a gente está falando que qualquer pequeno desvio que haja na rota vai dar uma grande repercussão negativa. Exemplo, seu carro está com os pneus alinhados, balanceado, até que está. Então toca, não vai dar grande problema. Coloca num Fórmula 1 um pneu que não está muito bem alinhado, o que acontece? Vai dar um seríssimo problema. Então, quando a gente fala de trader, cara, eu não estou falando do cara que veio para se divertir, falando do cara que quer viver da profissão, realmente se dedica, quer levar isso muito a sério, quer extrair valor do mercado, sabe que é uma jornada longa, que é uma jornada extremamente difícil, porém a recompensa é muito alta. Esse cara, essa pessoa, ela precisa ter a clareza de que os elementos emocionais de autoconhecimento, porque o que pode fazer com que me deixe num dia ruim é diferente do que deixe você ruim. O meu sogro, vou citar ele, se alguém ali que ele gostasse não cumprimentasse ele porque estava distraído, ele ficava chateado, ele ficava triste. Poxa, eu gosto tanto do Guilherme, ele passou perto de mim, não me cumprimentou. Eu já sou uma pessoa mais tranquila com relação a isso. Deve estar distraído e tal. Quem está certo? Os dois. Porque o que me move não é o que te move. As minhas verdades emocionais são diferentes da sua, a minha criação. Depende da percepção. Exato. Depende do fenótipo, né, que a gente fala. Da onde foi, qual o cenário que essa pessoa foi constituída, criada e seus valores estabelecidos. E aquilo vai gerar na pessoa uma alegria maior, uma tristeza maior,
uma emoção que vai aflorar, uma lembrança. Tem gente que guarda, assim, cada detalhe do passado. Tem gente que, cara, coisa ruim eu não guardo. Minha esposa é uma cena, coisa ruim eu não guardo, eu viro a página e sigo. Às vezes, eu sou uma pessoa que remói. Fico lá, guardo, falo, poxa, o que aconteceu ali, aquele dia eu estava feliz, aquele dia eu estava triste, aquele dia... Memória que a memória que ajuda para muitas coisas atrapalha para outras. Uhum. Então, para ser bem objetivo, o trader tem que se conhecer muito bem. Para quê? Para que o dia que ele perceba que tem algo um pouquinho fora, não vai para a tela. Excelente, cara. Irmão, na sua opinião, um trader de alta performance, ele precisa ser frio como um robô ou consciente como um atleta de elite? Como que a gente faz para achar equilíbrio entre esses dois? Cara, essa pergunta é muito fácil. Ele tem que se comportar como um atleta de alta performance, né, de elite. Só que o atleta de elite, ele chega nessa condição muitas vezes sendo um robô no seu treinamento. Então ele repete. A exaustão. Tanto é que a gente fala que atletas de alta performance não são saudáveis. Tem lesão, tem uma vida, um monte de restrição, Total. uma vida que não é o que a gente pensa do esporte que é saudável. O cara vive em fisioterapia, toma remédio para poder melhorar rapidamente, está doendo e continua. O trader tem que ter essa resiliência do treinamento. A mente dele vai ser fria. É muito difícil isso acontecer. Uma pessoa que seja totalmente inerte a algo que está acontecendo, porque a gente é movido por sensações e hormônios que estimulam isso. Então você está no momento de estresse, o cortisol vai estar lá moendo. Agora, como você lida com o cortisol, como o seu corpo está preparado para esse hormônio do estresse, é uma coisa. O profissional, ele já viveu aquele momento várias vezes, sabe que tem muitas vezes condições de absorver um cenário adverso. O cortisol dele é menor do que um cara que acabou de começar e que precisa daquele dinheiro no dia seguinte. A adrenalina, a mesma coisa. O cara que acabou de começar e vê um capital que ele levava um mês inteiro para ganhar, acontecendo num dia, vai ficando cada vez mais com a adrenalina de querer zerar, de querer zerar, aquilo vai dando picos. E isso vai gerando no organismo dele que nunca conheceu um cenário que a frieza não vai existir. Quando a gente fala de um trader profissional que ele é frio, na realidade ele já está mais habituado com essa carga hormonal, com esses cenários, e ele sabe como se comportar. A frieza vem da maneira como ele se comporta. Ele se comporta como um atleta de alta performance que repetiu por várias vezes e sabe exatamente os caminhos para seguir naquela jornada, naquele cenário, naquele contexto. Então não é do dia para a noite que você vai criar um trader, cara. Não tem como. Biologicamente é impossível. É impossível porque o mercado se mexe, muda e te dá cenários diferentes. Você não é o mesmo de ontem, não vai ser o mesmo de amanhã. Você pode estar triste amanhã, mais alegre amanhã, mais cansado amanhã, menos cansado. Enfim, tem uma série de possibilidades. E certa vez, fugiu o nome dele do Triple Screen. Como que chama? Ele veio aqui no Brasil, aqui na XP. Não é do John Bollinger, não, né? O pessoal coloca depois aí nos comentários. Eu não me recordo agora. Alexander Elder. O Elder. O Alexander Elder, cara, ele tinha russo, né, cara? Uma frieza, um homem gelado, né? Nasceu na Sibéria. Não nasceu na Sibéria, não sei. Ele nasceu na Rússia e migrou para os Estados Unidos. Mas ele tinha, assim, um diário que ele dava notas. Mais um, menos um, mais um, mais dois, menos dois. De sentimentos. Acordei, dormi bem, mais um. Dormi mais ou menos, 0. Dormi mal, menos 1. Ele ia dando notas e ao final tinha que dar lá pelo menos 6. Abaixo de 6 ele não operava. Não operava, ficava de fora. Assim, ia desde o nível de sono, que horas eu acordei, conversei ou não com a minha esposa, meu cachorro latiu. São umas coisas que você fala assim, meio esdrúxula. Não, autoconhecimento. Eu sei o que mexe comigo, você sabe o que mexe com você. E não tem certo e errado, é autoconhecimento. Eu tenho que melhorar quem eu sou. Se isso me machuca e é uma coisa boba, eu tenho que melhorar. Isso não pode me machucar dessa forma. Tenho que ressignificar. Mas isso é um trabalho. E você vê que legal, essa atitude dele é uma maneira de racionalizar a emocionalidade. Exatamente. Ou seja, você levar, né, para o nível de consciência, né, cara? Porque muitas vezes a gente peca pela emoção
Porque a gente age de forma totalmente emocional, ou seja, você não age de forma consciente, é inconsciente, né? É predatório o comportamento ali, né? É instintivo muitas vezes. Então, esse exercício de pensar sobre o pensamento, né? Um pensamento socrático, ele é muito importante não só para o trading, mas para a vida no aspecto geral. Para a vida, as pessoas não encaram dessa forma. Por que tem discussão e morte? Porque as pessoas não param e racionalizam. Quando elas percebem, elas estão discutindo por um motivo tão banal. Ou ela estava num dia tão ruim, aquele motivo que normalmente não faria com que ela viesse aquele gatilho negativo no trânsito, mortes no trânsito. Que, eu me lembro de um caso de um médico que 65 anos, 35 de carreira, 30 casado com a mesma mulher, um cara super bem sucedido, mas super bem sucedido. Uma cidade relativamente pequena, vai para o julgamento e quando dão a palavra para ele, ele conta da vida dele, quem era ele e tudo mais. Vários que estavam no júri precisaram sair porque foi ele que fez o parto. Pessoa realmente fantástica. E a hora que vai ao evento, ao fato, vamos ao fato do dia, o que aconteceu? Eu falo, olha, eu estava indo para um parto, eu encostei meu carro no carro da pessoa, a gente começou a discutir, eu fui no carro, peguei a arma que eu tinha para me defender e dei 3 tiros no peito. Eu estava assim, acabei com a minha vida em um ato. Então esses movimentos de insanidade, eles são movimentos que, se a pessoa não tem o autoconhecimento, se ela está num momento que não é tão legal, por que ele estava com uma arma se ele não estava num dia tão legal? Sim. O trader, se você não está bem, por que você vai descontar lá no mercado? Por que você vai sentar na frente da tela? Você não está bem, não resolva. Operar também é operar, né? Se você pode ficar fora da tela, fique, fecha, volta daqui 2, 3, 4, 5, 6 meses, está tudo bem. Você vai ter que recondicionar seu operacional, é melhor do que ter que reconstruir patrimônio. Porque a commodity da tua vida é o dinheiro. Sem dinheiro você não vai operar. Sem dinheiro você vai colocar a tua família em risco. Você vai jogar teu casamento, você vai acabar com a tua estrutura emocional. É o que a gente sempre fala, né, cara? Tem muita gente que tem esse comportamento porque fala assim, ó, cara, não vou desistir. Eu decidi que trading é para minha vida. Cara, não é questão de desistir. É questão de corrigir rota. É questão de dar alguns passos para trás para ter dar outros para frente depois. É questão de descansar, que é diferente de desistir. Exato. Cara, você definiu que trading é para sua vida? Legal, definiu. Obviamente que só não vai ser se você desistir. Então, ao invés de desistir, descansa. Reconstrói o plano. Alinha, sabe? Volta mais consciente. E aí retoma o plano. Descansa quanto tempo? O tempo que você precisar. Exatamente. Na minha jornada, entre a análise técnica e o price action, eu fiz isso. Tive que parar um tempo, porque eu estava fazendo tanta bobagem. Falei, eu preciso parar. Só que eu não quis desistir, porque eu sabia que se eu desistisse, a dor seria para sempre. E, cara, se eu não voltar, eu vou ficar com o resto da vida com aquela dor de eu desisti, eu fraquejei, eu não consegui. Como seria, né? Se eu tivesse continuado. E a dor que eu senti naquele momento era daquele momento. Então, vamos ressignificar, vamos trabalhar. Então, eu dei um tempo para entender mais sobre price action e aí tentar buscar outros caminhos. Que ainda tive percalço, né? Levei alguns tombos ainda antes de fazer a coisa acontecer, mas já sabia melhor sair do buraco. Muito bom. Teve algum momento, alguns momentos na sua jornada como trader que você ignorou os aspectos emocionais e tomou uma porrada? Você lembra desse momento que você pode compartilhar com a gente? Momentos que eu ignorei a parte emocional e fui para cima do mercado são os dias de fúria, né? Teve algum assim que te marcou bastante? O que você aprendeu com isso? Qual era o contexto de vida que você estava, enfim? Cara, queria... o momento que queria sempre acelerar o processo de acertar a vida de toda a família. Tá. Então, queria acelerar, queria colocar, alavancava, não aceitava tomar o loss, o mercado vinha, tirava o stop, trabalhava o preço. Trabalhar o preço, entenda, por fazer médio para trás. O mercado voltava acima, colocava no bolso. E isso, a velocidade... ganhar muito dinheiro e perder muito dinheiro no mercado são faces da mesma moeda. E aí quando você acelera com esse aspecto emocional de eu preciso resolver a vida de todos à minha volta, cara, aí não dá certo. Porque você colocou uma regra que você precisa fazer a qualquer custo. Se você fazer a qualquer custo, o custo pode ser muito alto. Exato. E aí a bordoada é muito grande. Então esse foi um momento que
me coloquei numa situação desnecessária. Aí parei, refleti, falei, esse não é o caminho. Vamos recomeçar pequeno novamente, porque recomeçar pequeno depois que você operou grande é difícil, é bem difícil. Você tem a impressão de que você está regredindo demais, né, cara? Os montantes, porque assim, você tá grande, uma boletada que você faz lá, sei lá, vou colocar o número, faz 3, 4 mil reais. Aí quando você volta a operar pequeno, está num loss de 50 reais, aqueles 50 reais está perto de seu limite de ser 60 ou 100 reais, você não aceita, fala, são só 100 reais, eu estava boletando 5 mil, cara, 100 reais não é nada. Muito desproporcional. Não é nem o problema de falar, regredi, o problema é que a cabeça não está naquela velocidade daquele montante. Mas você tem que adaptar, você fala, não, eu estou operando para fazer o certo, e aí você vai reconstruindo todo o processo, porque a velocidade do mercado financeiro é uma velocidade muito diferente. Então, se você perdeu, sei lá, o montante que você perdeu, é possível recuperar no mercado financeiro. Mas eu perdi muito dinheiro. Quanto? 500 mil reais. Pô, 500 mil reais para um grande player não é nada. Então, construa primeiro 5 mil, depois os próximos 10 mil, os 20 mil, os 40, os 80, os 160. Vai dobrando o capital. Trabalha. Faça um planejamento. É possível, porque o mercado não tem teto. Você pode vir para o mercado para ganhar R$1.000 no dia, como para ganhar 1 milhão. Óbvio, você não vai ganhar 1 milhão tendo 1.000 na conta. Exato. Você não vai ganhar 1 milhão correndo o risco de 1.000. Mas é possível. A gente conhece traders que fazem 200 mil num dia, 300 mil num dia, 500 mil num dia. É possível. Sim. Agora, o que eu preciso fazer para chegar nesse patamar? Amigão, aí é outra história. Senta que lá vem história. Velho, qual ou quais foram os maiores desafios que você enfrentou na tua vida e que te ensinaram como trader e como pessoa no aspecto geral? Cara, vamos lá. Os maiores desafios que enfrentei na vida. Acho que o maior desafio, cara, foi ano passado. Ano passado foi... A minha vida dá realmente um livro, sabe? Assim, não é para ficar contando história triste, mas eu sou alguém que fui criado pela avó. Poxa. Tem que escrever. Quem sabe? Fui criado pela avó, não tive pai, não tive mãe, minha mãe... enfim... tive uma jornada com percalços bem grandes, assim, sabe? Perdi a minha avó de uma forma de desencarne, né, de falecimento bem difícil, que foi, né, ela tirou a sua própria vida. Foram momentos difíceis, mas 2024 foi o ano mais desafiador da minha vida. O meu sogro, como eu contei, quando a gente veio para Jundiaí, eu casei com a minha sogra, porque eu me tornei sócio dela, e fui morar com meu sogro, quando eu namorava a minha atual esposa. Então ali a gente começa a desenvolver a container e tudo mais. Ali eu já tinha, 2012, 6 anos de namoro, já era um namoro longo, eu sabia que iríamos casar e tudo mais. Uhum. Então eu criei um vínculo muito afetivo com o meu sogro, onde eu não tive pai. Então meu sogro realmente teve uma característica assim, muito importante na minha vida. E ano passado, a gente acabou descobrindo um câncer nele em maio do ano passado, assim, de forma acidental. Ele teve sintomas de um infarto, tal, falta de ar, dor no peito. A gente levou para o pronto-socorro e acabou descobrindo um tumor no fígado dele. Isso foi em maio do ano passado. E esse tumor assim, veio de uma forma muito, muito rápida, já estava um pouco maior, não tinha como fazer cirurgia, tem que fazer um tratamento. E eu estava no meio de um lançamento. Ia fazer um lançamento de um curso. O pessoal do marketing falou, olha, vamos parar, tal. Não, vou seguir, vai ficar tudo bem com ele e tal. Só que nesse meio tempo, eu também estava sentindo, eu tive em 2023 um ano muito difícil com... Nessa época você não estava comigo na TraderX ainda? Não estava com você. Isso aí foi em agosto do ano passado? Maio do ano passado. Maio que aconteceu o diagnóstico. E aí a gente começa a tratar, né? Começa a correr atrás aí do que poderia fazer. Faço o lançamento ali em junho, julho, bem difícil, né? Com a cabeça mexida, porque é uma coisa que destabiliza toda a família, né? Todo mundo fica focado em resolver isso e ele muito ativo. 2023 foi um ano que eu tive muitas pneumonias e foram 2, 3 pneumonias, estranho, né? Assim, e eu sempre tive muita
dor de sinusite também, e fui numa médica, na minha otorrino, ela pede um exame e acha uma massa no meu nariz que era um pólipo. Então meu sogro está com esse câncer, em agosto ela me manda para cirurgia, fala, olha, isso aí tem que tirar da cavidade nasal, não pode ficar aí, é muito ruim, não pode. Tirou, acabou, mas tem que tirar. Eu vou para uma outra médica, uma cirurgiã, que olha e fala, de fato tem que tirar. Então meu sogro marca um procedimento para tentar fazer a diminuição do tumor dele e na sequência fazer a cirurgia curativa. Então, nesse meio tempo, em final de agosto, começo de setembro, eu vou para a minha cirurgia. Eu vou para a minha cirurgia no dia 16 de setembro. E aí, quando a médica faz essa cirurgia, ela leva ela faz a biópsia em centro cirúrgico e na biópsia viu que não era benigno, viu que era maligno também. E ali desmorona o meu mundo, que estava dando suporte para o meu sogro, para a minha sogra, que é como se fosse pai e mãe. Foi na véspera do aniversário da minha esposa. Foi muito difícil, e eu em sala. E aí eu falava para os alunos, olha, ninguém sabia, estão sabendo agora. Aqui via nossa entrevista e vão entender por quê. Olha, quando vocês não estão bem, é importante que vocês saiam da tela. E eu não tinha essa oportunidade de sair da tela, porque eu era empregado, eu precisava estar na frente da tela. Uhum. Mas se vocês não estão bem, não fiquem. Minha performance caiu. Eu tenho uma carteira de R$4.000 para simular como se eu fosse trader, né? Eu levei essa carteira para perto de R$20.000 até agosto. E de agosto a dezembro minha carteira ficou estável, quase em alguns meses negativa. Por quê? Porque estava vivendo todo esse turbilhão. Descubro então esse tumor maligno em mim. É um negócio raro. O médico não sabe direito, me manda para outro especialista e nesse meio tempo meu sogro falece, de repente, por uma embolia pulmonar, um problema no fígado, que do fígado solta um êmbolo, né, e ele acaba tendo o falecimento. Então desestabilizou toda a nossa família. A gente tinha ele ali na frente também da locação de container, da empresa que a gente faz a gestão, e ao mesmo tempo correndo comigo. Então, a minha esposa segurando todo o rojão, minha cabeça já tinha ido embora. Aí o médico especialista pede para fazer um exame, ver se não tem mais nada no organismo. Não tinha, graças a Deus. Mesmo assim, ele fala, olha, eu preciso entrar de novo no seu nariz para a gente saber se não tem nenhuma célula maligna. E essa cirurgia ficou para janeiro. Eu faço essa cirurgia em janeiro, ele, graças a Deus, não encontra nenhuma célula maligna. E aí, então, eu sei que deve ter médicos escutando, assim, a cura de um câncer não é de um dia para a noite, nem existe esse termo pleno, mas assim, naquele momento nesse momento não existe nenhuma célula maligna visível, mas ainda assim eles fazem um procedimento que é para limpar tudo de vez, que é a radioterapia, que eu estou inclusive no processo, estou na 18ª radioterapia, mas com aquele sentimento de veio para mudar, sabe? Deus coloca a dor na gente para que a gente possa se mexer. E existe uma história, né, que uma pessoa ia abastecer o carro todos os dias num posto e lá tinha um fila brasileiro, aquele cachorrão que ficava uivando. E a pessoa perguntou certo dia para o frentista, assim, por que esse cachorro, né, tá aí, né, ninguém ajuda ele? Ele falou, não é que ele está deitado em cima de um prego. Como assim deitado em cima de um prego? E por que ele não se levanta? Porque a dor dele é suficiente para uivar, não é suficiente para levantar. E eu te digo que a minha vida mudou completamente depois de todos esses eventos, da perda do meu sogro, da movimentação que ocorreu na minha família, comigo, os valores, minha religiosidade, a forma como eu vejo Deus e a espiritualidade, o que realmente importa, que sem a minha esposa, sem a minha família e sem grandes amigos eu não estaria aqui. E você é um deles, que foi lá e no meu momento mais difícil você estava lá comigo, velho. Tamo junto, velho. Eternamente grato.
E uma coisa que... Eu lembro um café que a gente tomou junto, cara, quando aconteceu a situação. E naquele momento, eu vi o quão abalado você estava, mas mesmo assim, estava ali de pé. Porque foi, de fato, né, uma sucessão de desafios que aconteceu. E naquele momento, cara, o que eu podia entregar para você era uma palavra de vai dar tudo certo, já deu tudo certo. E eu fico muito grato, cara, por chegar a esse ponto aqui, de saber que você está no final dessa fase desafiadora e de que deu tudo certo, velho. Foi exatamente isso, cara. Você olhou para mim e falou assim, tá resolvido. Foi logo depois da primeira cirurgia. Falou assim, tenho certeza que tá tudo resolvido. Segue, tá tudo bem. E uma coisa que mais me chama atenção em você é que eu sei que, cara, é um braço de ferro mental de puta, cara, vem um pensamento negativo, você vai lá e rebate com positivo. Apesar dos pesares, você se manteve firme, velho. Cumprindo com seus compromissos, fazendo as coisas da melhor maneira possível, sem se vitimizar. Em momento algum, você se vitimizou. Em momento algum, você colocou isso como, sabe, uma parede para se encostar. Vou me afastar, não vou mais fazer mais nada. Eu lembro que quando a gente lança a nossa sociedade, foi no dia 27 de janeiro. Eu fiz essa cirurgia dia 22. Dia 26 à noite meu olho começa a inchar, dia 27 ele amanhece que parece que eu tinha levado um soco do Mike Tyson. Eu te mandei mensagem, falei que olha o jeito que eu acordei. Eu lembro da foto que você mandou ali. Parecia que tinha tomado uma picada de marimbondo no olho, estava gigantesco. O médico falou, olha, é normal, mas tem que fazer gelo, é repouso. Se eu não trabalhar, eu não como. Eu preciso trabalhar, doutor. Então faz bastante gelo, mas bastante. Muito gelo. Até o Rafa, que é a esposa, é oftalmo, falou assim, fala para ele fazer gelo, mas com gosto. Coloquei muito gelo e aí diminuiu o inchaço, consegui fazer a live dia 27 e assim tem sido a jornada. Então, todos os dias vindo aqui para São Paulo, terminando essa trajetória que está me deixando muito mais forte como ser humano, na minha fé em Deus. Eu sempre fui muito questionador, já falei aqui, né? Sim. E com Deus era a mesma coisa. E Deus se mostrou para mim exatamente nesses eventos. Eu queria tanto provas dele, queria tanto coisas mais tangíveis. Cara, tive tanta prova de Deus. Tantas. Foi fabuloso. Então, um diagnóstico de câncer é muito difícil, nos abalou muito, mas eu tenho a plena convicção de que a gente está saindo muito mais forte em família e com uma série de aspectos da minha vida renovados. E eu sei que o futuro é longínquo, longevo e vai ser de muito sucesso em todos os aspectos. E não estou falando de financeiro, estou falando não só de financeiro, mas estou falando também de família, espiritualidade, amigos e também o dinheiro. Muito bom, muito bom. Deus é maravilhoso, meu irmão, muito bom. Bom, para a gente partir para os finalmente, já de antemão aqui, se esse episódio te ajudou de alguma forma, compartilha, pega o link, passa adiante, aperta no like, se inscreva no canal do Gamecast. Todos os episódios estão disponíveis no Spotify também, então você pode escutar enquanto está fazendo uma outra atividade. Aproveita. Para a gente partir para os finalmente, de que forma que você acredita que o trader ele deve buscar por autoconhecimento e o quanto isso é importante? Olha, eu não sei dizer por onde ele tem que buscar o autoconhecimento, mas eu sei dizer por onde ele não deve buscar, porque na vida, na matemática, a gente aprende que existe a afirmação e a negativa daquela lógica, ou a gente aprende por exemplo e contra-exemplo. Existem alguns cenários na matemática que a gente prova por contra-exemplo. Como assim? A soma de dois números pares dá o quê? 2 mais 4, 6, 6 mais 8, 14. Dois números pares dão par. Se alguém chega para mim e fala, olha, a soma de dois números pares dá ímpar, eu falo, não, olha aqui, 2 mais 4 dá 6. Quebrei a tua fala. Isso é um contra-exemplo.
Então eu não sei por onde a pessoa tem que começar, se é por psicanalista, se é por psicólogo, se é dentro da sua religião, se é falando com a pessoa que mais te ama, que mais te conhece, que você menos ouve. Eu não sei, mas eu sei que no mercado não. Se você sentar o bumbum na frente da tela e falar assim, eu quero me conhecer, será que eu sou teimoso? E começar a clicar, você vai descobrir que é teimoso, mas vai ter pago talvez uma faculdade de psicologia num país de primeiro mundo. Em alguns minutos, muitas vezes. Em alguns minutos, muitas vezes. Então, procure qualquer um desses outros exemplos. Psicanalista, psicólogo, seu cônjuge, seus pais, sei lá, seu pastor, seu padre, sua religiosidade. Procure alguém que possa falar quem você realmente é. Fala assim, olha, eu não vou brigar com você, eu não vou perder a amizade, mas fala quem eu sou. Eu sou teimoso, eu sou orgulhoso, eu sou vaidoso, eu sou egocêntrico. Que te ajude a achar a resposta, né? Ache um jeito, mas não vai pro mercado, porque o mercado vai te contar tudo isso, mas vai cobrar muito caro. Muito caro. Exatamente. Você gosta de ler, né, velho? Gosto. Você gosta de filme também, né? Filme não tanto, cara. Eu gosto mais de ler, gosto mais de série. Filme. Tem algum livro que você pode indicar que fez muito sentido para você? Tem vários, cara, mas o que eu tenho lido e reli há pouco tempo atrás é O Homem que Decifrou o Mercado. James Simmons. Matemático, história do mercado quântico, há pouco tempo atrás era a moda da vez. E fantástico, O Homem que Decifrou o Mercado. Legal. E série? Série ou filme? The Chosen. The Chosen. Vocês já entenderam o meu contexto de vida, nas dificuldades, né, que a gente vai aprendendo algumas coisas, e eu assisti pela segunda vez o The Chosen com a minha sogra, que começou a assistir com o meu sogro e infelizmente não conseguiram terminar. Cara, é maravilhoso, independente da tua religião, a religiosidade que ali passa e a maneira como eles facilitam o entendimento do Evangelho, porque quando você lê o Evangelho, se você só lê, é muito frio, mas ali como contextualiza a escolha dos discípulos, a humanidade dos discípulos, as dificuldades dos discípulos, mais uma vez o contexto histórico, militar, da onde Jesus estava naquela época. Cara, se não assistiu, assista, é fantástico. Muito bom. Agora, olha para aquela câmera ali, ó, como se você estivesse olhando na bola do zóio, de maneira profunda com a pessoa que está assistindo a gente aqui agora. Dá um direcionamento final para essa pessoa. Pode ser um trader que está começando ou que está na metade do caminho, está pensando em desistir ou não, enfim. Qual o direcionamento você dá para essa pessoa? Olha, o mercado financeiro é a coisa mais difícil que você escolheu para fazer, mas é a melhor escolha que você pode fazer para você e para quem está junto de você. Não vai ser fácil, se te contaram que vai ser fácil, não vai. É um caminho bem pedregoso, mas que é possível ser vencido e que dá para minimizar todas essas dificuldades se você escolher boas pessoas para te auxiliarem. Existem muitas boas pessoas no mercado. Infelizmente, os algoritmos, né, das redes sociais às vezes te levam para pessoas que não têm esse escrúpulo, não estão com essa vontade, mas se você garimpar bem e pegar principalmente feedback de pessoas que convivem com esses mentores, você tem totais condições de poder ter um sucesso muito grande no mercado. E o mercado não se resume ao day trade. Você tem day trade, tem swing trade, tem position, tem renda fixa, tem mercado externo. O mercado é muito grande e ele é feito para você também, independente da tua maneira como enxerga ou qual o teu momento financeiro, porque não existe pessoa pobre, existe momento financeiro difícil, que se você se reorganizar, com certeza o dinheiro vem. Então, siga nessa forma, siga observando que você pode sim, desde que você encare esses desafios, e saiba que se você tiver com vontade de desistir, a desistência, a dor dela é para sempre. E você sempre vai ficar com essa pulga atrás da orelha. E se eu tivesse tentado mais uma vez? Se eu tivesse tentado um caminho diferente? Mas pare e pense. Não gaste a tua energia, o teu dinheiro para se conhecer no mercado. Esse também é um recado muito importante. E a partir daí, deixe as coisas acontecerem. Saibam que mesmo no day trade, você tem um longo tempo para poder fazer acontecer. O day trade ele é no dia, mas é a jornada dele. São vários dias fazendo a coisa certa que fazem acontecer.
Acho que seria mais ou menos isso. Sensacional. E como que as pessoas conseguem beber mais da tua fonte, conhecer mais do seu trabalho? Lá na comunidade TraderX, nós temos o nosso site www.traderquemultiplica.com.br, a minha rede social, Instagram, @RenatoBertaniOficial, e meu canal do YouTube, Renato Bertani. Lá toda quarta-feira eu faço aulas, onde entrego para o pessoal conteúdos relacionados ao Wyckoff e Smart Money Concept. É onde o pessoal pode me encontrar facilmente e nas redes sociais ali no Instagram para interagir. E se quiser estar com a gente na comunidade, no traderquemultiplica.com.br. Muito bom. Senhoras e senhores, Renato Bertani. E esse foi mais um episódio do Mapa Mental. Lembra, aperta no like, compartilha, se inscreva no canal e se prepara para o nosso próximo episódio do Mapa Mental. Até mais.